O filho do milionário não sorria há 2 anos, porém algo incrível acontece quando ele ouve a nova secretária cantar. Não, essa pasta não. A pasta dos relatórios trimestrais, a vermelha. Você já viu? A voz de Arthur Montenegro ecoava pelo escritório gigantesco, quase vazio. Eram quase 8 da noite, e Ana Pereira, a nova secretária, estava ali, perdida em meio a pilhas de documentos, tentando se ajustar à nova rotina. Ela sorriu nervosamente, os olhos azuis correndo pelas prateleiras. Senhor Montenegro, juro que procurei em todos os lugares. Acho que o Sr. Silva levou para a reunião da manhã e esqueceu de devolver. Ana tentava manter a calma. Era seu 2º dia e ela já sentia a pressão. Arthur, um homem imponente, com uma postura séria e um olhar que parecia carregar o peso do mundo, apenas suspirou. Fazia 2 anos que ele era assim. 2 anos desde a perda da esposa. Tudo bem, Ana. Deixe para lá. Amanhã nos vejo com o Silva. Ele virou-se para sair, mas parou. Você está bem? Parece um pouco cansada. A preocupação em sua voz era mínima, quase imperceptível. Mas Ana notou. Estou ótima, senhor. Só me acostumando com o ritmo. Muita coisa para aprender, sabe? Ela forçou um sorriso, tentando parecer mais animada do que realmente estava. Mas adoro o desafio. Arthur apenas assentiu e saiu. O som do elevador descendo logo em seguida. Ana soltou o ar que nem percebia que estava prendendo. Ela se jogou na cadeira, passando a mão pelo cabelo ruivo. Certo, Ana, vamos lá. Organizar isso e depois para casa. Sem drama, sem choro. Ela murmurou para si mesma, começando a juntar os papéis espalhados pela mesa. O silêncio no escritório era pesado, só quebrado pelo tilintar das teclas do computador e pelo barulho do tráfego lá fora. De repente, para quebrar aquele silêncio sufocante, Ana começou a cantarolar. Era uma melodia boba, uma canção que ela tinha inventado quando criança. O Gato Candidato Funk era o nome. Ela mal percebia que estava cantando em voz alta, absorta em sua tarefa de organização. O Gato Candidato Funk. Que engraçado. Com seu terno listrado e seu bigode enrolado. Ele quer ser prefeito, que audácia felina, com propostas malucas e cara de sardinha. Ana sorria enquanto dobrava os documentos, imaginando a cena. Seus ombros relaxaram. Ela continuou, a voz suave e desafinada, mas cheia de uma alegria contagiante. Promete mais ração e leite todo dia, e uma árvore gigante para toda a gataria. Ele mia, ele ronrona, ele faz um barulhão. O Gato Candidato Funk vai ganhar a eleição. Enquanto isso, Arthur voltava. Ele havia esquecido uma pasta importante em sua mesa, e não podia ir para casa sem ela. Ao seu lado, um menino de olhos grandes e tristes com cerca de 7 anos caminhava em silêncio. Lucas, seu filho. O menino não ria há 2 anos. Sua mãe tinha ido embora, e com ela, a alegria do filho. Pai, ainda vai demorar muito? A voz de Lucas era um sussurro, quase um lamento. Não, filho, só 1 minuto. Esqueci uma pasta, já vamos para casa. Arthur sentia um aperto no peito ao ver a tristeza do filho. Ele daria tudo para ver Lucas sorrir novamente. Quando se aproximaram, da porta do escritório de Arthur, um som inusitado os alcançou. Uma voz cantando. Uma melodia estranha, divertida. Ele mia, ele ronrona, ele faz um barulhão. O Gato Candidato Funk vai ganhar a eleição. Arthur parou surpreso. Quem estaria cantando a essa hora? E que música era aquela? Ele fez um gesto para Lucas, pedindo silêncio, e espiou pela fresta da porta entreaberta do escritório de Ana, que ficava ao lado do dele. Ana estava lá, de costas para a porta, balançando a cabeça no ritmo da música, enquanto organizava os papéis. O Gato Candidato. Funk, que engraçado! Com seu terno listrado e seu bigode enrolado, Lucas, que estava segurando a mão do pai, ouviu a melodia. Seus olhos, antes tão vazios, agora demonstravam uma pequena faísca de curiosidade. Ele nunca tinha ouvido uma música assim. A melodia era boba, sim, mas a voz de Ana era tão cheia de vida que era impossível não ser contagiado. Arthur observou o filho. Um leve sorriso começou a surgir nos lábios de Lucas. Um sorriso tímido, quase imperceptível, mas estava lá.
E então aconteceu. Ana virou-se um pouco ainda cantando e seu olhar encontrou o de Lucas. Ela não se deu conta da presença de Arthur, focada apenas nos olhos do menino. E então Lucas, o menino que não ria há 2 anos, soltou uma gargalhada. Uma risada pura, genuína, que ecoou pelo corredor silencioso. Ha ha ha! O gato com o bigode enrolado. Ha ha ha! Lucas ria, apontando para Ana, que agora estava completamente surpresa e um pouco sem jeito. Arthur ficou petrificado. Ele piscou algumas vezes, tentando processar o que acabara de acontecer. Seu filho, Lucas, rindo. Ele não acreditava nos próprios olhos. Uma onda de emoção o atingiu, tão forte que ele precisou se apoiar na parede. Lágrimas brotaram em seus olhos. Lágrimas de alívio, de gratidão, de uma esperança que ele pensou ter perdido para sempre. Ana, percebendo a presença de Arthur e com o rosto corado de vergonha, parou de cantar. Senhor Montenegro, Lucas, ó céus, me desculpem, eu não sabia que estavam aí. Eu estava só cantarolando, é uma música boba que inventei. Ela tentou se explicar, mas Arthur mal a ouvia. Ele estava focado em Lucas, que ainda soltava pequenos risos, cobrindo a boca com a mão. Não, Ana, não peça desculpas. A voz de Arthur estava embargada. Ele se ajoelhou na frente de Lucas, que ainda sorria. Filho, você riu. Lucas olhou para o pai e depois para Ana, que o observava, com um sorriso gentil. O gato candidato funk é engraçado, pai. Muito engraçado. Arthur, com o coração transbordando de alegria, abraçou o filho com força. Ele ergueu o olhar para Ana e um pequeno sorriso, o primeiro em muito tempo, surgiu em seus lábios. Um sorriso de gratidão que dizia muito mais do que 1000 palavras. Ana, vendo a felicidade genuína nos olhos de Arthur e a risada de Lucas, sentiu um calor no peito. Talvez aquela música boba não fosse tão boba assim, afinal. Na manhã seguinte, Arthur Montenegro entrou no escritório com uma determinação que não sentia há anos. Não era sobre fechar um novo contrato ou expandir a empresa. Era sobre o som mais precioso que ele tinha ouvido na noite anterior, a risada de seu filho. Ele olhou para a mesa de Ana, que organizava sua agenda com um sorriso discreto, e sentiu uma onda de gratidão tão intensa que o deixou momentaneamente sem ar. Ele precisava de mais daquilo. Lucas precisava. Ele respirou fundo e a chamou em sua sala. Ana, bom dia, sente-se, por favor. Sua voz era formal, como sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Bom dia, senhor. Aconteceu alguma coisa? Ana sentou-se um pouco nervosa. Teria ela feito algo errado? Cantar sobre gatos candidatos não era exatamente o procedimento padrão. Não, nada de errado, pelo contrário. Arthur juntou as mãos sobre a mesa. Hoje, a pessoa que cuida do Lucas teve um imprevisto. Ele terá que passar o dia aqui, comigo. A mentira saiu fácil, surpreendendo a si mesmo. Eu sei que não é o ideal, mas não tive outra opção. Oh, claro, sem problemas, senhor. Eu adoro crianças. O alívio no rosto de Ana era evidente. Sim, eu percebi. Ele fez uma pausa. O que eu queria pedir é, bem, ele pode ficar um pouco agitado. Se ele for até sua mesa, ou, se você puder, talvez distraí-lo por alguns minutos de vez. Enquanto, eu ficaria muito grato. Vou compensá-la pelas horas extras, claro. O sorriso de Ana se alargou. Não precisa se preocupar com compensação, senhor. Será um prazer, de verdade. 1 hora depois, Lucas chegou, trazido pela governanta. Ele estava quieto de novo. A alegria da noite anterior parecia um sonho distante. Ele se sentou em um pequeno sofá no canto do escritório de Arthur, com um caderno de desenho e alguns lápis de cor, mas não desenhava. Apenas olhava para a página em branco, com os ombros caídos. Ana observou a cena da sua mesa, através da porta de vidro. Seu coração se apertou. Aquela risada não podia ter sido um evento único. Ela se recusava a aceitar isso. Isso não vai ficar assim, garotinho, ela pensou, assumindo uma missão silenciosa. Com a desculpa de entregar um relatório, ela entrou na sala de Arthur. Com licença, senhor. O relatório que o senhor pediu. Ela colocou a pasta na mesa dele e, no caminho de volta, acidentalmente,
deixou sua caneta cair perto dos pés de Lucas. Ao se abaixar para pegar, ela olhou para o menino e fez uma careta, inflando as bochechas e revirando os olhos. Lucas a encarou surpreso. Ele não riu, mas seus lábios se contraíram levemente, e ele a seguiu com o olhar até ela sair da sala. Foi o suficiente. A primeira rachadura na muralha de tristeza. Mais tarde, Arthur a chamou novamente. Ana, preciso de um favor. Tenho uns documentos muito importantes para uma apresentação, mas estão uma bagunça. Estão em caixas, na sala de arquivos. Você poderia organizá-los por data para mim? Claro, senhor. Ótimo. O Lucas está lá brincando com alguns blocos. Assim ele não fica sozinho. Ele disse como se fosse uma coincidência. Na sala de arquivos, Lucas estava sentado no chão, montando uma torre sem muito entusiasmo. Oi, Lucas. Seu pai me pediu para dar um jeito nessa bagunça de papéis. Ana sorriu, sentando-se no chão, a uma distância respeitosa. Sabe, toda essa papelada me lembra confete. Uma vez eu fiz uma chuva de confete no meu quarto. Minha mãe quase enlouqueceu. Lucas a olhou, sua voz era um sussurro. Minha mãe não gostava de bagunça. O comentário atingiu Ana em cheio. Ela engoliu em seco, escolhendo as palavras com cuidado. Tenho certeza que ela gostava muito de ver você feliz. E sabe, às vezes um pouquinho de bagunça é o segredo para um sorriso bem grande. Você não acha? Ela pegou um pedaço de papel rasgado, picotou-o em pedacinhos e soprou suavemente na direção dele. Os pequenos pedaços de papel flutuaram como neve. Lucas se encolheu por um instante, mas depois um pequeno, minúsculo sorriso brotou em seu rosto enquanto ele observava os papéis caírem ao seu redor. Da porta entreaberta, Arthur observava. Seu coração doía e se enchia de esperança ao mesmo tempo. Ele estava fazendo a coisa certa. Durante a tarde, Arthur entrou em uma longa teleconferência. Lucas começou a ficar visivelmente entediado e triste. Arthur pegou o celular discretamente e mandou uma mensagem para Ana. Plano B? A resposta veio em segundos. Deixa comigo. Pouco depois, Ana entrou na sala de Arthur, andando na ponta dos pés, de forma exagerada. Psiu! Lucas! Ela sussurrou dramaticamente. Missão secreta. Preciso da sua ajuda. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ajuda? Sim. Sou uma super espiã e preciso entregar esta mensagem ultra secreta. Ela disse, mostrando um clipe de papel. Para o agente da mesa ao lado. Mas o inimigo está me vigiando. Ela apontou para um vaso de planta no corredor. Preciso de um disfarce. Rápido, me mostre um desenho. Finja que estamos discutindo um mapa do tesouro. Lucas não conseguiu segurar uma risadinha. Ele pegou seu caderno e apontou para um rabisco qualquer. É o mapa! Perfeito. Ana pegou o desenho. Vamos, agente Lucas. Haja naturalmente. Eles saíram da sala cochichando e rindo baixinho. Arthur, com a chamada no mudo, observava a cena pelo vidro. Um sorriso largo, genuíno e relaxado se espalhou por seu rosto. Ele não sorria assim há 2 anos. Não era apenas pela alegria de Lucas. Era por ela. Pela luz que Ana trazia para qualquer ambiente em que entrava. No final do dia, quando Ana estava arrumando suas coisas para ir embora, ela sentiu um toquezinho em seu braço. Era Lucas. Ele estava sozinho, olhando para ela com uma timidez que partia o coração. Ana? Ela se ajoelhou para ficar na altura dele. Oi, campeão. O que foi? Ele hesitou, olhando para os próprios pés. Você pode cantar a do gato de novo? O coração de Ana derreteu. Ela olhou por cima da cabeça de Lucas e viu Arthur, encostado no batente da porta de sua sala, observando-os. A expressão em seu rosto era de uma gratidão tão profunda, tão avassaladora, que Ana sentiu suas bochechas corarem. Para você, ela disse, com a voz mais doce do mundo. Canto a do gato, a do pato astronauta e até a da minhoca surfista, se você quiser. Lucas soltou outra risada, mais forte desta vez. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Arthur sentiu que o silêncio em sua casa talvez não durasse para sempre. As semanas que se seguiram foram uma revelação. Arthur
seguindo a desculpa de que a cuidadora de Lucas estava com problemas familiares. Trazia o filho para o escritório todos os dias, e todos os dias Ana estava lá, com uma piada nova, um desenho escondido na gaveta, ou uma nova estrofe para a saga do gato candidato funk. A transformação em Lucas era milagrosa. Ele conversava, fazia perguntas, e o mais importante, ele sorria. Gargalhava. O som enchia os corredores da empresa e, mais importante, preenchia o coração de Arthur. Contudo, uma nuvem escura pairava no horizonte. O acordo com o Sr. Kenji Yamamoto, um investidor japonês extremamente tradicional e a chave para a expansão internacional da empresa, estava por um fio. Ele cancelou o almoço de novo, Arthur, disse Carlos, seu vice-presidente, pelo telefone. A voz dele era pura frustração. A equipe dele foi bem clara. Eles fizeram uma pesquisa sobre você, sobre sua vida pessoal. Arthur sentiu um gelo no estômago. E o que eles disseram? Disseram que o Sr. Yamamoto valoriza a estabilidade acima de tudo. Ele acredita que um homem com uma base familiar sólida é um parceiro de negócios, mais confiável. E para ele, um viúvo recluso, mergulhado no trabalho com um filho pequeno, ele usou a palavra instável. Instável? Arthur repetiu, a palavra ecoando em sua mente. Ele passou os últimos 2 anos construindo um império para dar segurança ao seu filho, e agora isso ameaçava o futuro de ambos. Ele desligou o telefone, sentindo-se derrotado. Seu olhar se perdeu pelo escritório e pousou na cena que se desenrolava na mesa de Ana. Ela e Lucas estavam com as cabeças juntas, olhando para a tela do computador dela. Lucas soltou uma gargalhada alta apontando para a tela. O macaco roubou a banana, Ana. Ele roubou. Ladrão de bananas. Temos que chamar a polícia dos macacos. Ana respondeu fazendo uma voz engraçada. A visão atingiu Arthur como um raio. Família. Estabilidade. A resposta, por mais insana que parecesse, estava bem na sua frente. Ele respirou fundo, o coração martelando contra as costelas, e tomou a decisão mais impulsiva de sua vida. Ana, Lucas. Na minha sala, por favor. Quando entraram, Arthur entregou um tablet para o filho. Filho, coloque os fones de ouvido e assista aquele seu desenho do dinossauro, ok? Papai precisa conversar com a Ana sobre um assunto de gente grande. Lucas assentiu, feliz, e logo estava imerso no mundo pré-histórico. Arthur se virou para Ana, o rosto sério. Ana, eu preciso te pedir uma coisa, um favor enorme. O maior e mais estranho favor que alguém provavelmente já te pediu. O sorriso de Ana vacilou. Senhor, o senhor está me assustando. O acordo com o Sr. Yamamoto. Tudo depende disso. O futuro desta empresa, o meu futuro, o futuro do Lucas. Ele gesticulou na direção do filho. Eu entendo a importância, senhor. O que posso fazer para ajudar? A lealdade em sua voz era inabalável. Arthur olhou nos olhos dela e soltou de uma vez. Eu preciso que você finja ser minha noiva. Ana piscou. 1, 2 vezes. Um riso nervoso escapou de seus lábios. O quê? Senhor, isso é uma piada, certo? Tipo a do gato funk? Eu nunca falei tão sério na minha vida. Ele explicou a situação, a obsessão do investidor por valores familiares, sua imagem de pai solteiro e o risco de perder tudo. É só por um almoço amanhã. Ele vai estar na cidade algumas horas. Nós projetamos uma imagem de uma família feliz e completa. Depois, tudo volta ao normal. Eu te darei uma bonificação, o que você quiser. Ana estava pálida, em choque. A proposta era absurda, um roteiro de filme. Ela deveria dizer não, sair correndo daquela sala e talvez daquele emprego. Mas então seu olhar caiu sobre Lucas, que sorria para a tela do tablet. Ela pensou nos últimos 2 anos de silêncio dele e nas risadas das últimas semanas. Ela suspirou, uma resignação tomando conta dela. Eu farei isso. Arthur sentiu um alívio imenso. Obrigado, Ana. Você não sabe o quanto... Mas não pelo dinheiro. Ela o interrompeu firme. Eu farei isso por ele. Ela acenou com a cabeça na direção de Lucas. Nenhuma criança merece ver o pai preocupado daquele jeito.
No dia seguinte, o almoço aconteceu em um restaurante discreto e elegante. O Sr. Yamamoto e seus 2 assessores eram a imagem da formalidade. Arthur estava tão tenso que mal conseguia segurar o garfo. Ana, por outro lado, parecia surpreendentemente calma. Então, senhorita Ana, disse o Sr. Yamamoto através de um intérprete, o Sr. Montenegro me diz que estão noivos. Uma surpresa, devo admitir. Ah, sim, disse Ana com um sorriso radiante, antes que Arthur pudesse recitar a história ensaiada. Pegou todo mundo de surpresa, inclusive eu. Com Arthur sendo esse poço de seriedade, quem diria que ele era um romântico incurável, não é? Arthur engasgou com a água. Romântico incurável? Ana continuou, sua energia caótica, mas genuína, preenchendo o silêncio formal da mesa. Ela falou sobre como conheceu Lucas, sobre a música do gato, e até derramou um pouco de shoyu na toalha de mesa, fazendo uma piada sobre como ela era um desastre coordenado. Os assessores pareciam horrorizados, mas o Sr. Yamamoto observava-a com uma curiosidade divertida. Ele via algo que o dinheiro não comprava: autenticidade. Quando a sobremesa estava sendo servida, a porta do reservado se abriu de repente. Lucas, que deveria estar com a governanta, entrou correndo. Pai, Ana, eu fiz um desenho para vocês. Ele ignorou Arthur e correu direto para os braços de Ana, que o recebeu com um abraço apertado e um beijo estalado na bochecha. Oi, meu amor, você não deveria estar passeando? Eu pedi para te ver, ele disse, orgulhoso, mostrando a folha de papel. No desenho, 3 bonecos de palito estavam de mãos dadas sob um sol sorridente. Um grande, um pequeno e uma figura no meio com um emaranhado de cabelo ruivo e um sorriso enorme. A família perfeita. A sala ficou em silêncio. O Sr. Yamamoto olhou para o desenho, depois para a cena à sua frente. O menino radiante nos braços de Ana, a forma natural como ela o segurava, e o olhar no rosto de Arthur, um olhar de puro e desprotegido amor por ambos. Não havia mentira ali. Aquela felicidade era real. O velho investidor sorriu, um sorriso amplo e sincero. Ele se curvou, levemente na direção de Arthur. Montenegro-san, disse o intérprete, a voz de Yamamoto soando calorosa. Agora eu entendo. Uma família feliz é o alicerce de qualquer grande empreendimento. Acho que temos um acordo. Arthur olhou para Ana, que ainda abraçava seu filho. A farsa tinha funcionado. Mas ao ver os dois juntos, ele percebeu, com um pânico crescente, que talvez não fosse mais uma farsa para o seu próprio coração. O sucesso do acordo com o Sr. Yamamoto deveria ter sido um alívio, mas para Arthur e Ana foi o início de um redemoinho. A notícia do noivado se espalhou internamente na empresa, gerando cochichos e olhares curiosos. Manter a farsa exigia um novo nível de comprometimento, começando com o evento de gala anual da caridade, uma vitrine para a elite da cidade. Eu não posso usar isso, Ana disse, olhando-se no espelho do apartamento de Arthur. Ele havia insistido que ela se arrumasse lá para chegarem juntos. O vestido que ele mandara comprar era de um azul profundo, elegante, mas Ana se sentia uma impostora. Isso vale mais do que o meu carro, Arthur. Você está linda, ele disse, a voz mais suave do que o normal. Ele ajeitou uma mecha solta do cabelo dela e seus dedos roçaram a pele de seu pescoço. Um arrepio percorreu o corpo de Ana, e o dele também. Eles se afastaram rapidamente. É só por uma noite, Ana. Apenas sorria e acene. No salão de baile, a opulência era sufocante. Ana se agarrou ao braço de Arthur como se fosse uma boia salva-vidas. Nossa, tem um homem ali comendo um negócio que parece uma joia. É comestível? Ela sussurrou, maravilhada. Arthur reprimiu um sorriso. É ostra com caviar, Ana. Parece caro. E escorregadio, ela concluiu. Acho que vou ficar no pãozinho. A simplicidade dela era um sopro de ar fresco para Arthur, mas a noite estava prestes a azedar. Uma mulher alta, loira e escultural, vestida de vermelho, deslizou até eles. Seu sorriso era afiado como vidro quebrado. Arthur, querido, não acredito que você finalmente saiu da sua caverna. Sua voz era melosa, mas seus olhos eram frios como gelo. E vejo que trouxe companhia. Seu olhar percorreu Ana de cima
abaixo com um desdém mal disfarçado. Era Sofia Almeida, a socialite com quem Arthur tivera um breve e tempestuoso relacionamento anos antes. Arthur ficou tenso. Sofia! Que surpresa! Esta é Ana, minha noiva. Sofia soltou uma risada alta e falsa, atraindo a atenção de quem estava por perto. Sua... o quê? Noiva? Arthur, essa é a sua melhor piada. Onde você a encontrou? Na seção de classificados? Deixe-me adivinhar. Ela se virou para Ana, diminuindo o tom para um sussurro venenoso. A secretária, não é? Me diga, querida, qual foi o truque? Devo anotar para referência futura? Rosto de Ana queimou. A humilhação a atingiu com força, e ela deu um passo para trás, querendo desaparecer. Foi quando ela viu a mudança nos olhos de Arthur. A frieza profissional foi substituída por uma fúria protetora que ela nunca tinha visto. Ele não disse uma palavra para Sofia. Em vez disso, virou-se, avistou o mestre de cerimônias perto do palco e caminhou decididamente em sua direção. Com licença, ele disse, pegando o microfone da mão do homem surpreso. O barulho do salão diminuiu. Boa noite a todos, peço a atenção de vocês por um instante. Ana prendeu a respiração. O que ele estava fazendo? Muitos de vocês me conhecem. Arthur continuou, sua voz ressoando com uma autoridade inabalável. E sabem que eu sou um homem reservado. Mas há alegrias que não podemos guardar só para nós. Ele olhou diretamente para Ana, estendendo a mão para ela. Hesitante, ela se aproximou. Ele a puxou para seu lado, passando um braço firme por sua cintura. É com a maior felicidade que eu gostaria de anunciar oficialmente o meu noivado. Com esta mulher extraordinária, Ana. O amor da minha vida e a futura mãe do meu filho. O salão explodiu em aplausos. Chocada, Ana olhou para ele, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo para as câmeras. Foi um beijo firme, possessivo, que a deixou sem ar e com o coração disparado. Do outro lado do salão, Sofia os observava, o rosto uma máscara de fúria. Na manhã seguinte, eles estavam em todas as colunas sociais. O bilionário recluso encontra o amor. A mentira agora tinha vida própria. A futura mãe do meu filho? Ana leu a manchete em voz alta, sentada na cozinha de Arthur, enquanto Lucas tomava seu cereal. Arthur, você precisava ser tão dramático? Funcionou, não funcionou? A Sofia não vai te incomodar de novo, ele disse, servindo café para ela. A cena era tão doméstica, tão normal, que chegava a ser assustadora. Pai, a Ana vai ser minha mãe de verdade? Lucas perguntou com a boca cheia de cereal, os olhos brilhando de esperança. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ana olhou para Arthur, seu coração doendo pela sinceridade na pergunta do menino. Nós vamos ser uma família, campeão, Arthur respondeu, bagunçando o cabelo do filho, sem conseguir encarar Ana. A vida deles se tornou uma peça de teatro. Jantares em família, passeios no parque sob os flashes dos paparazzi, idas ao supermercado que pareciam eventos de estado. Mas por trás das portas fechadas, algo mudava. As risadas durante o jantar não eram forçadas. As conversas depois que Lucas ia para a cama se estendiam pela noite. Uma noite, Lucas acordou de um pesadelo, gritando. Arthur e Ana correram para o quarto dele ao mesmo tempo, encontrando-se na porta. Sem hesitar, eles foram juntos até a cama. Calma, meu amor, foi só um sonho ruim. Ana sussurrou, afagando suas costas. Estamos aqui, filho. Estamos bem aqui, Arthur disse, segurando sua mãozinha. Lucas se acalmou, seus olhos sonolentos, movendo-se entre os dois. Eu gosto quando vocês dois estão aqui, a casa fica cheia. Ele adormeceu. Segurando uma mão de cada um, Arthur e Ana permaneceram ali, em silêncio, suas mãos ainda unidas sobre o pequeno corpo adormecido. Aquele momento de parentalidade compartilhada era mais íntimo do que qualquer beijo. Mais tarde, na sala, a quietude era carregada de palavras não ditas. Ele te ama de verdade, Ana, Arthur disse, quebrando o silêncio. Ele a observava do outro lado do sofá. Ele te vê como a mãe dele. Ele é um menino incrível, Arthur. Ele só precisava de um pouco de alegria. Você deu a ele mais do que isso. Você deu a ele uma família.
Ele fez uma pausa, seu olhar intenso. Você nos deu uma família. Ele se levantou e caminhou até ela, parando a centímetros de distância. A linha entre a mentira e a verdade havia se desfeito completamente. Ele não via mais a secretária, a cúmplice de sua farsa. Ele via Ana, a mulher que fazia seu filho rir, que comia pãozinho em festas de gala e que o fazia sentir uma paz que ele pensava ter perdido para sempre. Ana, Ele começou, levantando a mão para tocar o rosto dela. O que quer que ele fosse dizer foi engolido pelo som estridente de seu celular. O nome na tela fez seu sangue gelar. Carlos, seu vice-presidente. Eram 2 da manhã, aquilo não podia ser bom. O toque estridente do celular de Arthur quebrou o momento delicado entre ele e Ana. Ele olhou para o identificador e franziu a testa. Carlos. Às 2 da manhã. Carlos. O que aconteceu? Houve um incêndio? Arthur tentou fazer uma piada, mas a voz do outro lado da linha estava tomada pelo pânico. Pior, Arthur. Muito pior. Abra qualquer site de notícias, qualquer um, agora. Com um pressentimento terrível, Arthur pegou o tablet da mesa de centro. Ana se aproximou, o rosto cheio de preocupação. O que foi? Aconteceu alguma coisa na empresa? Ele não respondeu. Seus dedos voaram pela tela, abrindo o portal de notícias mais popular do país. A manchete principal fez o sangue em suas veias gelar. O golpe da secretária, noiva de bilionário, planejava ficar com tudo. Abaixo do título, uma série de capturas de tela, mensagens de texto, conversas que Ana supostamente teve com uma amiga. Ele caiu direitinho, amiga. O velho truque da donzela indefesa. O menino é a chave. Conquistei a criança. Agora, o pai é meu. Só mais alguns meses fingindo ser a madrasta perfeita, e metade de tudo aquilo será meu. Ele é tão cego. O que é isso? A voz de Ana era um sussurro de horror. Ela pegou o tablet das mãos dele, seus olhos arregalados de incredulidade. Arthur, isso não é real. Eu nunca escrevi isso. Eu sei, Arthur começou a dizer, mas seu telefone tocou novamente. E de novo. Membros do conselho. Advogados. A tempestade havia chegado. Na manhã seguinte, a casa, que antes era preenchida pelas risadas de Lucas, estava mergulhada em um silêncio tenso e pesado. Arthur não dormira. Estava trancado no escritório desde a madrugada, em chamadas consecutivas. Ana estava sentada na mesa da cozinha, com a mesma xícara de café intocada por horas, sentindo os olhares acusadores da governanta e do motorista. Quando Arthur finalmente saiu do escritório, parecia 10 anos mais velho. Havia olheiras profundas sob seus olhos, e sua expressão era sombria. O conselho está em pânico, ele disse sem rodeios, evitando o olhar dela. Nossas ações estão caindo. O senhor Yamamoto está ligando, pedindo explicações. A mídia está acampada do lado de fora do portão. Ana se levantou, seu corpo tremendo. Isso é obra da Sofia, só pode ser. Você sabe disso, não sabe? Eu não sei de nada, Ana. Tudo o que sei é que a nossa vida virou um inferno da noite para o dia. A frustração em sua voz era palpável. Nossa vida? Ou a sua imagem? A pergunta dela saiu afiada, cortante. Ela se aproximou dele, forçando-o a encará-la. Seus olhos estavam vermelhos de choro contido. Arthur, olhe para mim. Você acredita em mim? Ele hesitou. Foi apenas um segundo, mas naquele segundo, o coração de Ana se partiu em 1 milhão de pedaços. Ana, as mensagens, os advogados disseram que parecem autênticas, os registros telefônicos. Eu não perguntei o que os seus advogados disseram. Ela explodiu, a voz embargada pela dor. Eu perguntei o que você acredita, você, o homem que me beijou naquele salão. O pai do menino que eu amo como se fosse meu. Você acredita em mim? A pressão de meses, o medo pelo futuro de seu filho e de sua empresa, tudo pesava sobre ele. Ele queria gritar que sim, que acreditava nela acima de tudo, mas o medo e a dúvida, plantados com maestria por Sofia, o paralisaram. Eu preciso de tempo, ele disse, a voz baixa e derrotada. Eu preciso consertar isso, proteger a empresa, proteger o Lucas. Ana recuou como se tivesse levado um tapa.
As lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente rolaram por seu rosto. Um sorriso triste e sem humor surgiu em seus lábios. Proteger o Lucas de mim? Ela sussurrou, a compreensão a atingindo com a força de um soco. É isso que você está dizendo? Não. Ana, não foi isso que eu quis. Se você precisa de tempo para decidir se eu sou uma golpista, Arthur, então você já tomou a sua decisão. Ela se virou, subindo as escadas com uma dignidade que mal sentia. 2 horas depois, ela desceu com uma pequena bolsa no ombro. Ela colocou uma folha de papel dobrada sobre a mesa da sala. Sua carta de demissão. Arthur estava parado no meio da sala, esperando por ela. A agonia em seu rosto era visível. Não faça isso, Ana, por favor, onde você vai? Eu não sei, para longe daqui. Sua voz estava fria, vazia de toda a emoção. Eu entrei nessa mentira por causa do Lucas, e estou saindo por causa dele. Ele não merece viver no meio deste circo, e ele não merece uma mãe que o pai dele não confia. Mas e nós? A pergunta escapou dele desesperada. Nunca existiu um nós, Arthur. Foi um contrato, e agora eu o estou rescindindo. Ela caminhou em direção à porta dos fundos para evitar os fotógrafos. Adeus, Sr. Montenegro. Naquela noite, a casa estava mais silenciosa do que nunca. O silêncio que Arthur tanto se acostumara, mas que agora era torturante. Ele colocou Lucas na cama. O menino estava quieto, os olhos tristes. Pai, Lucas perguntou, a voz abafada pelo travesseiro. Sim, filho. A Ana não me deu boa noite hoje. Arthur engoliu em seco. Ela precisou fazer uma viagem, campeão. Mas ela vai voltar amanhã para cantar a música do gato, não? Vai? Ele perguntou, virando-se com um fio de esperança nos olhos. Ela prometeu que ia me ensinar a parte do refrão. Arthur não conseguiu responder. Ele apenas se sentou na beirada da cama, o peso de sua hesitação esmagando seu peito. Lá fora, os flashes das câmeras ainda explodiam na escuridão, mas a verdadeira escuridão estava ali dentro, no quarto silencioso de um menino que, mais uma vez, havia perdido o motivo para sorrir. Passaram-se 3 dias. 3 dias de um silêncio sepulcral que nem o maior império financeiro de Arthur conseguia preencher. As ações da empresa se estabilizaram. A mídia começou a migrar para o próximo escândalo, mas a casa dos Montenegro estava em ruínas. Lucas não falava. Ele se recusava a comer direito, a brincar, a sair do quarto. Apenas ficava sentado, olhando para a porta, como se esperasse que Ana entrasse a qualquer momento com um sorriso e uma piada. Na 3ª noite, Arthur entrou no quarto do filho e o encontrou acordado, as lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Filho, o que foi? Teve um pesadelo? Arthur sentou-se na cama, o coração em pedaços. Lucas balançou a cabeça. Sua voz era um sussurro frágil, quebrado pela dor. A Ana foi embora por minha causa, não foi? Eu fiz muita bagunça. Aquilo foi a facada final no coração de Arthur. Sua hesitação, seu medo, sua estúpida necessidade de proteger a imagem da empresa haviam colocado aquela culpa nos ombros de uma criança de 7 anos. Naquele instante nada mais importava. Nem o conselho, nem o Sr. Yamamoto, nem as manchetes. Apenas o menino à sua frente e a mulher que eles haviam perdido. Não, filho, não, Arthur disse, a voz embargada pela emoção, puxando Lucas para um abraço apertado. A culpa não é sua, a culpa é toda do papai. O papai cometeu um erro terrível, mas eu juro que vou consertar. Naquela mesma noite, Arthur fez uma ligação. Não para seus advogados corporativos, mas para os melhores investigadores particulares do país. Eu não quero saber quanto custa ou quanto tempo leva. Sua voz era aço puro. Eu quero a verdade. Eu quero a prova de que aquelas mensagens são uma farsa. E eu quero saber exatamente como Sofia Almeida fez isso. Eu quero tudo. E quero para ontem. Os investigadores foram rápidos, eficientes. Em menos de 48 horas, o relatório estava na mesa de Arthur. As mensagens haviam sido criadas usando um software sofisticado. A amiga de Ana era um número pré-pago comprado em dinheiro e descartado logo em seguida. E a prova final? Imagens de segurança do saguão de um hotel mostrando Sofia pagando um hacker conhecido.
2 noites antes do escândalo explodir. Com as provas em mãos, Arthur não foi atrás de Sofia. A justiça cuidaria dela. Ele tinha algo mais importante a fazer. Ele convocou uma coletiva de imprensa. A sala estava lotada. Repórteres e câmeras de todos os grandes veículos se acotovelavam para conseguir o melhor ângulo. Arthur subiu ao pódio, não como o CEO calculista, mas como um homem em uma missão. Boa tarde. Eu não vou tomar muito do tempo de vocês. Ele começou, sua voz firme e clara. Há alguns dias uma história foi publicada sobre a minha noiva, Ana Pereira. Uma história baseada em mentiras vis, projetadas para destruir a reputação de uma mulher inocente. Ele projetou as provas no telão atrás dele. As imagens de Sofia, a análise forense das mensagens. Um murmúrio chocado percorreu a sala. A verdade é esta. Ana Pereira é a mulher mais honesta, gentil e cheia de luz que eu já conheci. Ela entrou na minha vida e na vida do meu filho, e nos salvou de uma tristeza que eu pensava ser permanente. E como eu a retribuí? Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera principal. Eu duvidei dela. Eu hesitei. E com isso, eu cometi o maior erro da minha vida. Ele respirou fundo, ignorando os flashes que explodiam em seu rosto. Isto não é apenas para limpar o nome dela. É um pedido de desculpas e uma declaração. Ana, se você estiver assistindo isso, eu te amo. Eu te amo mais do que já amei. Qualquer coisa na minha vida. E a minha estupidez quase me fez perder você. Por favor, me perdoe. Ele se virou e saiu do pódio, deixando para trás um pandemônio de repórteres gritando perguntas. Agora o passo mais difícil, encontrá-la. Seu antigo endereço estava vazio. Seus pais não sabiam dela. Por um dia inteiro ele sentiu o desespero de tê-la perdido para sempre. Foi Carlos, seu vice-presidente, quem encontrou a pista. Um primo meu trabalha numa ONG, disse Carlos, ao telefone. Ele mencionou uma nova voluntária incrível que começou a dar aulas de música para crianças numa escola comunitária no bairro onde ela cresceu. Uma ruiva chamada Ana. O coração de Arthur disparou. Era ela. Tinha que ser. E ele sabia exatamente o que precisava fazer. No dia seguinte, Ana estava no meio de sua aula. Um círculo de crianças pequenas e barulhentas a rodeava, enquanto ela tentava ensinar os acordes de uma canção infantil no violão. De repente, a porta da sala de aula se abriu com um rangido. Parado na porta estava um panda gigante. Um homem em uma fantasia de pelúcia completa, da cabeça aos pés. As crianças ficaram em silêncio, de queixos caídos, e depois explodiram em risadas e gritos de alegria. Olha, um panda! Ana se levantou confusa e um pouco assustada. Com licença, senhor. Acho que o senhor errou a sala. O panda gigante levantou uma pata pedindo silêncio. Ele pigarreou dentro da cabeça de pelúcia e então começou a cantar. A voz era abafada, mas inconfundível. O gato candidato funk. Que engraçado. Com seu terno listrado e seu bigode enrolado, o violão escorregou das mãos de Ana, caindo no chão com um baque surdo. Suas mãos foram à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. As crianças, reconhecendo a melodia, começaram a bater, palmas no ritmo. O panda caminhou desajeitadamente até o centro da sala, nunca quebrando o contato visual com ela. Ele terminou a canção com uma reverência desajeitada que quase o fez cair, arrancando mais gargalhadas das crianças. E então, na frente de sua pequena plateia, o panda gigante se ajoelhou. Com um movimento difícil, ele tirou a cabeça da fantasia. Arthur Montenegro, o bilionário, o CEO, estava ali com o rosto vermelho e suado, o cabelo uma bagunça, mas com um olhar de devoção tão profundo que roubou o fôlego de Ana. Eu sei que o nosso noivado começou como uma mentira. Ele disse a voz ofegante. Uma mentira que eu estraguei com a minha dúvida. Mas o meu amor por você, Ana, isso nunca foi mentira. É a coisa mais real da minha vida. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Não era um anel com um diamante do tamanho de uma pedra. Era um anel simples, com uma pequena clave de sol cravejada de pequenas pedras. Ana Pereira, você me ensinou a sorrir de novo. Ensinou meu filho a rir. Por favor, me dê a chance de passar o resto da minha vida te fazendo feliz.
Case-se comigo, de verdade desta vez. As crianças prenderam a respiração. Ana, com as lágrimas escorrendo livremente, soltou uma risada embargada. Ela se ajoelhou na frente dele, em meio aos brinquedos espalhados pelo chão, e o beijou. Sim, ela sussurrou contra seus lábios. Sim, seu panda bobo e gigante. 1000 vezes sim. A vida depois do pedido de casamento foi um borrão de felicidade. A notícia do noivado verdadeiro, com direito a um CEO fantasiado de panda, se tornou uma lenda urbana adorável. Sofia Almeida desapareceu da vida social, enfrentando um processo judicial que a manteria ocupada por um bom tempo. Mas para Arthur, Ana e Lucas, o mundo havia encolhido para o tamanho de sua pequena e recém-formada família. Algumas semanas depois, em uma noite tranquila, enquanto preparavam o jantar juntos, Arthur notou que Ana estava mais quieta que o normal. Está tudo bem, meu amor? Ele perguntou, envolvendo-a pela cintura, enquanto ela picava alguns legumes. Você mal tocou no café da manhã e parece um pouco pálida. Hannah se virou nos braços dele com um sorriso misterioso brincando em seus lábios. Estou ótima. Na verdade, nós estamos ótimos. Arthur franziu a testa. Nós? Ela pegou a mão dele e a guiou suavemente para o seu ventre. Nós? Ela repetiu, os olhos azuis brilhando. Acho que a nossa família vai precisar de um pouco mais de espaço. O queixo de Arthur caiu. Ele ficou sem palavras, simplesmente olhando da mão dele sobre a barriga dela para os olhos dela. A compreensão e uma alegria avassaladora tomando conta de seu rosto. Ele a ergueu nos braços, girando-a pela cozinha enquanto Lucas, da sala, gritava: Eba, a gente vai ter um bebê. A grande surpresa, no entanto, veio na primeira consulta. O médico passava o aparelho de ultrassom pela barriga de Ana, o som de um coraçãozinho rápido preenchendo a sala. Bem, aí está. Um batimento cardíaco forte e saudável, disse o médico sorrindo. Arthur segurava a mão de Ana com força, os olhos marejados. O médico moveu o aparelho um pouco. Tashi, ora. O que temos aqui? Ele ajustou o foco na tela. Parabéns, papais, estão vendo? 1 e 2. 2 corações batendo. Vocês terão gêmeos. Arthur e Ana se entreolharam, em choque total. E então, eles desataram a rir. Uma risada alta, um pouco histérica, cheia de puro deleite e um pânico feliz. Gêmeos. A casa deles, que antes era silenciosa, nunca mais conheceria a paz. E a ideia era maravilhosa. Eles decidiram se casar logo, mas não queriam a opulência de um evento social. Queriam algo que fosse deles. A cerimônia aconteceu em um lindo parque público em um sábado ensolarado. Não havia tapetes vermelhos ou lustres de cristal. Havia um arco de flores silvestres, toalhas de piquenique espalhadas pela grama e o som de risadas de crianças. Os convidados eram poucos, amigos íntimos, a família de Ana e o coral mais especial que o dinheiro não poderia comprar. As 20 crianças da escola comunitária onde Ana dava aulas. Quando chegou a hora, as crianças, todas vestidas de branco, se posicionaram e, sob a regência de um dos professores, começaram a cantar. Não era uma marcha nupcial tradicional. Era uma versão desafinada, mas cheia de alma, de O Gato Candidato Funk. Os convidados riram e choraram ao mesmo tempo. Então, o porta-alianças fez sua entrada. Lucas, vestindo um terninho e com o cabelo penteado para o lado, caminhou pelo corredor de grama. Ele não era mais o menino tímido e triste. Ele andava com confiança, um sorriso tão largo que mostrava a janelinha de um dente que havia caído na semana anterior. Ele entregou as alianças para o pai com uma piscadela séria, como se estivesse completando a missão mais importante de sua vida. Diante do juiz de paz, Arthur segurou as mãos de Ana. Eu prometo, ele disse, a voz cheia de emoção, nunca mais duvidar de você. Prometo encher sua vida de amor, segurança e, se necessário, mais fantasias de animais. Você trouxe a música de volta para a minha casa e para o meu coração. Eu te amo. Ana sorriu entre as lágrimas. E eu prometo, ela respondeu, encher nossos dias com canções novas, mesmo que a letra não faça sentido. Prometo amar você, amar o nosso filho e amar os 2 bebês que estão a caminho com toda a força da minha alma.
Você me deu uma família que eu nem sabia que estava procurando. A vida de Arthur mudou completamente. Ele ainda era um CEO, mas agora saía do escritório pontualmente às 5 da tarde para as apresentações da escola de Lucas. Ele se tornou uma figura conhecida na escola comunitária, não como o bilionário, mas como o pai do Lucas, o homem que tentava tocar pandeiro nas aulas de música de Ana, e sempre errava o tempo, para a alegria das crianças. A história termina alguns meses depois, em uma tarde barulhenta de domingo. A casa estava uma bagunça feliz. Lucas corria pela sala com uma capa de super-herói. Ana, com sua barriga enorme, tentava reger o filho deitada no sofá, e Arthur estava no chão, montando não um, mas 2 berços. Pai, a gente precisa de um nome para nossa banda. Lucas gritou, parando em frente a Arthur. Ana riu, acariciando a barriga. Acho que vamos precisar de mais instrumentos primeiro. Esses 2 aqui não param de chutar. Acho que temos 2 bateristas. Arthur largou a chave de fenda, olhou para a sua realidade caótica e perfeita e sentiu uma paz que nenhum negócio fechado jamais lhe dera. Ele puxou Lucas para um abraço de urso e mandou um beijo para Ana. Nós somos a banda, ele disse com o maior sorriso do mundo. E o show está apenas começando.